Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Neste episódio, nosso convidado é Conrado Corsaletti, autor do livro Uma Crise Chamada Brasil. Na obra, Corsaletti fala das origens e das consequências das jornadas de junho de 2013, tema central para compreender o que houve no Brasil na última década. Corsaletti também é editor-chefe do jornal Nexo, uma experiência nativo digital que busca o equilíbrio no debate público, uma tarefa bastante difícil, sobretudo em tempos de extremismos nas mídias sociais. Afinal de contas, será que a busca por esse equilíbrio é possível? É o que você vai descobrir na entrevista que começa agora. Conrado Corsaletti, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com você também. Conrado, antes de a gente falar sobre a imprensa como instituição fundamental para as democracias, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar o livro Uma Crise Chamada Brasil, que foi lançado este ano pela editora Fósforo. E é um livro que é fruto de uma série de podcasts que você produziu junto com a equipe do Nexo Jornal. Então, sem mais delongas, conta pra gente um pouco dessa trajetória. Ótimo. Bom, eu estou no jornalismo desde o final dos anos 90, né? Comecei em redações em 99, trabalhei no Agora São Paulo como repórter, na Folha como repórter, no Estadão como repórter, na Folha como editor e no Estadão como editor. Meu último cargo na grande imprensa foi como editor de política do Estadão, de onde eu saí para fundar o Nexo Jornal, que é um jornal nativo digital, que ele se propõe a ser um jornal de explicação, que busca clareza e usa os recursos multimídia de uma maneira ampla para poder se comunicar de uma maneira que seja atraente e ao mesmo tempo bastante clara, no momento em que o debate público está bem complicado, né? Então é um jornal que busca essa qualificação do debate público. E, bom, o livro, ele é um acúmulo, né? Ele lida de um período de 2013 a 2023, claro, resgatando contextos internacionais que são bem anteriores a 2013, mas 2013 é sempre aquele marco, né, brasileiro, porque foi quando as manifestações de junho eclodiram, e ali, de fato, o Brasil passou por uma modificação que passa por mudanças tecnológicas, de ascensão de redes sociais, que atinge diretamente a imprensa, e vem num clima antissistema que a gente vê até hoje, né? No Brasil. Então, esse livro começou originalmente com a minissérie, em podcast, depois ele foi adaptado para o livro, e eu trago essa bagagem minha, além, é claro, são mais de 50 entrevistas que eu fiz junto com duas jornalistas maravilhosas, a Beatriz Gatti e a Malu Delgado, que me ajudaram a fazer essas entrevistas. E esse livro traz essas vozes sobre interpretações gerais do Brasil, ou seja, como é que chegamos aqui, e traz uma pretensa explicação, uma busca de sentido e das conexões possíveis que é possível fazer entre braços militares, evangélicos, imprensa e assim por diante, justiça, enfim. Trago aqui uma proposta de debate para colaborar com o debate público. Falando em debate, a imprensa tem um papel-chave nas democracias e na sociedade moderna, sobretudo porque pauta essa discussão e se relaciona com os poderes constituídos. Como é que você avalia o trabalho da imprensa hoje, cobrindo esses outros organismos ou ainda essas outras instituições, Conrado? Olha, Fábio, acho que não tem como falar na imprensa hoje sem falar da transformação comunicacional pelo qual o mundo passou e vem passando desde dessa segunda década do século XXI. Porque a imprensa, antes, vamos chamar comumente de revolução digital, ela era praticamente um intermediador exclusivo entre o fato ou entre os poderes e a população, o leitor e etc. E essa intermediação é quebrada com as redes sociais, né? Então, assim, não é que o jornal, as TVs e etc., deixam de ser a voz pela qual o fato passava, era interpretado e chegava às pessoas para que isso reverberasse no debate público, criasse uma agenda de debate público e etc. Essa intermediação foi quebrada pelas redes, né? E ao se quebrar essa intermediação, a imprensa
entra numa crise. Entra numa crise não só de legitimidade, porque passa a ser questionada também por outras narrativas e etc., mas passa por uma crise também financeira. Porque o dinheiro, depois de se basear por muito tempo em seu financiamento em publicidade, quando a publicidade sai dos jornais, sai das TVs e vai para o Facebook, e vai para o Google e vai para as plataformas digitais, a imprensa entra numa crise financeira também. Entra numa crise de modelo de negócio e uma crise de legitimidade. Lidar com essas crises de uma maneira simultânea fez com que nós, da empresa, vou falar nós, né? Enfim, a gente sambasse pra caramba. E a gente está sambando até agora no sentido de que vamos para cá, vamos para lá, o que a gente vai fazer para se financiar e o que a gente vai fazer para recuperar essa busca, essa credibilidade no debate público. Porque também, quando você tem uma intermediação exclusiva, a imprensa também se permitia os seus vieses, as suas omissões, as suas ênfases, né? E quando vem as redes sociais, primeiro com críticas legítimas e depois num contexto de pós-verdade em que opiniões são mais influentes do que fatos comprováveis, vira uma bagunça. Então, eu acho que a imprensa tem primeiro que olhar para si mesmo agora e tentar buscar esse papel de relevância no debate público. E sim, a gente viu pela Covid-19, pela pandemia, pela crise democrática pela qual o Brasil passou, a imprensa sim tem um papel essencial de ordenar e mostrar, sabe, ser uma baliza do que é possível fazer dentro de parâmetros científicos, do que é possível fazer dentro de parâmetros democráticos. Então, assim, continua com um papel central, mas sob bombardeios de todos os lados, inclusive financeiros. O que é mais deletério para a imprensa enquanto instituição? O problema do financiamento, ou seja, a crise do modelo de negócio, ou essa crise de legitimidade que tem a ver com o fato de que as pessoas podem agora se questionar: para que eu vou acessar o conteúdo do jornalismo profissional se eu consigo essas informações em outros lugares? O que é mais corrosivo? Eu acho que assim, uma coisa acaba complementando a outra, né? Agora, a questão de você ser questionado o tempo inteiro... Fábio, não sei, eu lembro quando eu comecei na profissão, entrar numa mesa de conversa com a família ou qualquer coisa, né? E, sei lá, a opinião de um jornalista era, ou a posição de um jornalista, ou a informação que aquele jornalista estava trazendo, tinha alguma relevância e eu sinto que eu era muito mais escutado antes do que hoje. Hoje, se eu estou numa roda, eu sou um jornalista e para mim é pior ainda, eu devo estar querendo enganá-los, né? Essa crise de legitimidade é muito difícil. E é uma crise de legitimidade que passa também pelo comportamento da imprensa, né? E eu estou falando da imprensa no geral, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil. Porque, como dono daquela intermediação exclusiva também, enfim, tomou-se alguns caminhos estranhos, né? Assim, às vezes você tem ênfases e omissões muito, muito claras. E agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista, e eu acho que o que se perdeu de vista é que, assim, independentemente disso, um jornal pode ter uma linha editorial, não pode ter outra. O outro pode ter outra. Mas a gente tem que lembrar as pessoas e reafirmar o nosso compromisso de que nós trabalhamos com fatos comprováveis. Eu posso até dar mais destaque para isso ou menos destaque para aquilo. Mas recuperar essa capacidade de dialogar com as pessoas e recuperar a credibilidade para elas falarem, putz, é verdade, olha, eu sei que se o Nexo errar, ele vai dizer para mim que ele errou e vai dizer por que errou. Eu sei que se o Estadão, a Folha errarem, ele vai dizer para mim por que errou e por que errou. Então, eu acho que isso que vai fazer com que a gente volte a ter esse relacionamento com o público, portanto, é ser transparente quanto aos seus processos, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu falo bastante, você deve ter notado, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que, primeiro, a gente precisava recuperar esse diálogo com os leitores, com as audiências e mostrar a nossa importância. E aí passa por uma coisa importante, que chama-se educação midiática, que as pessoas também têm que entender como funciona a imprensa. E é difícil saber como funciona a imprensa, porque por muito tempo foi uma instituição muito fechada. O que as pessoas não sabem a respeito do funcionamento da imprensa com base nessa sua experiência de editor, depois editor-chefe, fundador de um produto que é nativo digital, Conrado?
Eu acho que é isso, que os processos eles são bastante técnicos, né? O resultado, às vezes, parece que foram feitas escolhas minimamente pensadas no sentido de manipulação ou de tentativa de spinnings que não estão muito claros, não. Existem técnicas, né? E os profissionais que estão dentro de uma redação, eles são treinados para apurar certinho, buscar fontes, né? Vamos imaginar uma situação muito conflagrada agora de opiniões nas redes na questão do conflito no Oriente Médio, né? É claro que você trazer as informações ali, às vezes você não tem informações completas, então você tem que ser cuidadoso. E ao ser cuidadoso, você é acusado de estar tomando um lado. E na verdade não, a gente vai até onde a gente consegue comprovar. A gente vai até onde a informação chega. E às vezes, Fábio, a informação não é tão saborosa ou excitante no sentido da informação real do que a mentira, do que a fake news. A fake news é muito mais atrativa, ou um fato transformado numa opinião não baseada em evidências também é mais atrativa do que às vezes a realidade. Às vezes a realidade ela é um pouco mais morna, ou a realidade daquilo que é possível o jornalismo dizer, né? Insistindo nisso. Eu acho que as pessoas... Uma coisa interessante que para se dizer é isso. A gente vai até onde a gente consegue, né? A gente não tem certezas absolutas de tudo, e nem tudo tem essa certeza colocada, sabe? Então eu acho que isso é importante. Como é que junho de 2013 impactou o trabalho da imprensa? Você estava cobrindo política naquele momento para um veículo tradicional. Como é que você observou essa tomada, essa eclosão mesmo, como você disse no começo, né? De pessoas saindo às ruas, pessoas se mobilizando como na história recente não tinha aparecido. Qual a sua leitura a respeito? Olha, o 2013 foi o ano o Brasil já tinha 4G, os celulares já transmitiam vídeos ao vivo. Não sei se você lembra, o Mídia Ninja tinha aquelas transmissões longuíssimas. E que são transmissões que mudaram a estética de cobertura, influenciaram inclusive a estética de cobertura da mídia tradicional. E ao mesmo tempo ali, a princípio, você tinha um descolamento entre o que acontecia nas redes sociais e o que você lia nas páginas dos jornais. Nas redes sociais, você tinha uma energia de pessoas indo para a rua, uma energia diferente. Você tinha situações, sim, de conflito com a polícia, de embates com a polícia. E nos jornais tradicionais, não era uma energia, eram vândalos atrapalhando o trânsito, parando São Paulo. Isso acaba mudando por uma série de fatores. Primeiro, por uma violência policial muito acentuada num dia específico aqui em São Paulo. E também pelo fato de que algumas pessoas viram ali uma oportunidade de você instrumentalizar politicamente aquela manifestação para desgastar o governo. Todos os governos saíram mal, acho que daquele episódio. Mas ali também havia um potencial muito grande de desgaste do governo. Então, eu acho que as coisas confluíram, a classe média foi para a rua, né? Primeiro os movimentos sociais, mais os autonomistas, depois a classe média vai para a rua, o perfil da rua vai mudando, né? A ideia do ir para a rua se tornou uma coisa urgente. Eu acho que a mudança desse perfil também fez com que a imprensa fosse olhando de uma forma diferente para essas manifestações, e depois entrou-se numa confluência entre redes e imprensa, e a coisa meio que se acertou ali. Ao mesmo tempo, ali ficou evidente que a imprensa não tinha mais o monopólio da intermediação. Ela precisou se mexer, como eu disse, não só esteticamente, mas como acertar o próprio tom da sua cobertura, por influência das redes. Na pandemia, parece que a imprensa se saiu melhor, sobretudo porque conseguiu retomar uma certa legitimidade por conta dos avisos e dos anúncios e das informações divulgadas a respeito da própria pandemia e depois da própria vacina.
Você percebeu isso diretamente no Nexo, por exemplo, em termos de relação com o público, com os leitores? Isso não é tão perceptível assim? Tem mais a ver com efeitos de longo prazo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente teve um momento delicado para a imprensa em 2013. Acho que a gente teve um período, só para vir um pouco mais cronologicamente, a gente teve um período muito ruim para a imprensa no período da Lava Jato, que eu acho que a imprensa foi muito pouco crítica em relação a autoridades públicas, procuradores, juízes. Foi muito pouco crítica e meio que virou uma linha de transmissão acrítica de uma operação que parecia uma coisa super boa, super legal para o Brasil, vamos acabar com a impunidade, vamos punir poderosos. Mas, assim, havia evidências ali de que algumas coisas estavam sendo atropeladas e a imprensa foi acrítica. Mas isso não era... Desculpa, mas isso não era uma consequência de 2013 também? Ou seja, parte da classe média que passou a ocupar as ruas também não passou a demandar outras pautas? Sem inclusive dúvida. essa? Inclusive essa. Eu trago isso no livro também, que 2013, os políticos não souberam dar uma resposta para 2013. Não souberam. Quem deu a resposta foi a Lava Jato. Com uma resposta simplista, dizendo, bom, se a gente não tem hospital padrão FIFA, que se pediu em 2013, se a gente não tem serviços públicos de qualidade, como se dizia em 2013, a culpa é da corrupção. E não é. A gente sabe que, sim, a corrupção é uma coisa gravíssima, tem que ser combatida, mas o problema é bem mais complexo. Essa resposta é muito simples, só que ela é uma resposta inteligível. E as pessoas compraram. E a imprensa comprou e a população comprou. De uma forma acrítica. E houve uma série de atropelos. E eu acho que a imprensa foi muito mal nesse momento. Depois a gente teve uma crise política grande no Brasil, no impeachment da Dilma. E eu acho que todos nós continuamos patinando, né? E de fato, na Covid... Olha assim, eu vou dizer aqui, eu acho que no Nexo a gente sempre ficou muito, digamos assim, muito atentos para que houvesse um equilíbrio mais acentuado ali, porque de fato eu acho que a imprensa foi desequilibrada nesse momento. Enfim, por uma série de problemas. E chega a pandemia, sim, eu acho que se redime. Redime porque a gente tinha uma questão concreta, uma questão grave, que lidava com vidas, e ali naquele momento a gente mostrou a importância da imprensa, da divulgação científica, dos alertas, dos serviços necessários num momento de crise de saúde pública. E eu acho que assim, houve esse resgate, houve o resgate da importância da imprensa, e eu acho que agora é todo cuidado para que erros não se repitam, né? Para que coberturas acríticas não sejam feitas, para que as críticas sejam embasadas e para que a gente, de fato, não envenene o debate público, a gente ajude a desenvenená-lo. Não é pela manchete sensacionalista ou pela manchete mais catchy ali que a imprensa vai ganhar. Às vezes mostrando que é hora de baixar um pouquinho a bola e de debater um pouquinho com menos faca no dente e menos sangue nos olhos. O quanto essa proposta tem a ver com uma ideia de que a cobertura da imprensa tem que ser equilibrada e, portanto, tem que ouvir os dois lados. Neste momento que a gente está conversando, tem um conflito de grandes proporções no Oriente Médio e outro de grandes proporções na Europa. Uhum. Como é que se pensa uma cobertura nesses casos? A gente tem que trabalhar com a ideia de imparcialidade ou de objetividade, ou a partir dessa proposta de transparência é possível aderir ou não um determinado lado? Eu acho que, primeiro, a palavra imparcialidade é uma utopia do jornalismo. A imparcialidade não existe. Você pode até buscar a imparcialidade, mas você nunca vai... A imparcialidade é igual ao horizonte. Você dá um passo em direção a ele fica um passo mais distante de você. Mas não quer dizer... Isso acho que é uma citação do Galeano. Ele tem um poema assim, e aí fala, para que serve então, né? Para continuar caminhando, né? Dando os passos em direção ao horizonte. Essa ideia de dois lados, por exemplo, às vezes as pessoas buscam essa imparcialidade mostrando dois lados. E aí eu acho que tem um erro grave da imprensa, de parte da imprensa, que vamos chamar isso de dois ladismos.
O dois ladismos não quer dizer que você está sendo imparcial. Às vezes, você está dando um espaço. Bom, vamos pegar o exemplo da pandemia. Vamos fazer um debate aqui de quem é a favor e quem é contra a cloroquina, mesmo assim, mesmo os estudos já dizendo que a cloroquina não funcionava. Então você não está sendo imparcial, você está sendo parcial, você está dando um espaço, sabe? Vamos fazer um debate com uma pessoa dizendo que o Holocausto existiu e que outra que não existiu? Não, existiu. Vamos fazer um debate, sabe, assim, quando você pega dois extremos e um deles totalmente... Dois extremos já é uma coisa assim, você não, as pessoas já não estão a fim de diálogo, vão ser monólogos intercalados. E quando você pega e coloca numa mesma mesa situações desiguais e algumas baseadas em desinformação, você está cometendo um grave erro. Então por isso que eu não gosto de usar a palavra imparcialidade ou isenção, eu gosto de falar de equilíbrio. Porque a busca pelo equilíbrio é isso. Você citou a questão dos conflitos. É possível condenar as ações do Hamas, é possível, sabe, condenar o cerco contra os civis da Palestina, sem precisar, sabe, tomar um lado necessariamente do tipo, olha... E assim, eu acho que em momentos assim, a busca pelo equilíbrio está muito baseada no humanismo. Acho que na visão humana em relação a guerras, em relação a conflitos. Buscar a dimensão humana que existe ali, né? Sem cair na ideia do bem contra o mal, que às vezes é fácil. Então, a busca por esse equilíbrio que eu acho que é o mais delicado. E a busca por esse equilíbrio assim, é constante. É a busca das palavras corretas, sabe? Eu lembro que na 2018 a imprensa, no geral, relutava em chamar o Jair Bolsonaro de extrema-direita. Não sei porquê. No Nexo, o que a gente fez? Vamos ouvir os maiores especialistas em estudos de autoritarismo, autocracias, etc. Pessoas que escreveram livros, que são renomadas, e vamos perguntar para eles. E o porquê caracteriza isso? Nós chegamos a fazer até um grafiquinho assim, mostrando onde está o Bolsonaro na régua ideológica, super embasado. E dava assim, e concluía-se que podia chamar de extrema-direita. E o Nexo, se eu não me engano, provavelmente não o único, mas da mídia, do jornalismo profissional, cravou no dia que o Bolsonaro foi eleito, foi pro segundo turno, etc., o Brasil vivia onda de extrema-direita. E explicamos por quê. Mas isso embasado, não é uma opinião que a gente foi lá, tirei da minha cabeça que ele é de extrema-direita. Não. A gente foi, buscou. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque eu não estava querendo... Eu acho que esse é o equilíbrio. Buscar onde está a informação, onde estão as evidências e achar esse centro de evidência para poder mostrar para o leitor. Não é simplesmente dizer, não, vamos dizer que ele é um liberal e o outro vai dizer que é um nazista. Entendeu? Vamos buscar essa ciência, vamos chamar assim, para poder qualificar o debate público, para levar informação de qualidade para as pessoas. E eu acho que a imprensa tem que buscar cada vez mais isso, esse equilíbrio, esse centro gravitacional que passa por avaliações técnicas e passa por avaliações baseadas em evidência. Como é que se busca esse equilíbrio, Conrado, no momento em que é difícil pactuar determinados acontecimentos históricos? Você mencionou um pouco de como era a conversa no início da sua carreira. Um jornalista, grosso modo, trazia o consenso dos acontecimentos, certo? Então, o que aconteceu em 1999 foi uma passeata em Seattle. O que houve em 2001 foi um atentado terrorista às Torres Gêmeas. Não parecia haver disputa em relação a isso naquele contexto. Hoje, esse consenso é mais difícil de ser alcançado. Então, como é que se busca equilíbrio nesse vespero? Eu acho que isso parte muito também da semântica. Tem uma questão semântica, porque a palavra liberdade, por exemplo, ela significa uma coisa para uma pessoa e significa outra para outra. A palavra democracia significa uma coisa para a pessoa e significa outra para outra. E às vezes a gente tem disputas, a gente vê uma coisa acontecendo na nossa frente e aquilo é classificado de maneiras totalmente diferentes. Então, eu acho que isso passa
pelo fortalecimento do trabalho da imprensa, pela busca do equilíbrio, porque se você pega e simplesmente radicaliza para um lado ou para o outro, você perde o centro da gravitacional, que eu estou buscando esse centro gravitacional. Agora, como fazer isso? De novo, educação midiática. Eu acho que a gente precisa também, uma parte que passa que a gente não pode esquecer. A gente está num momento em que essas opiniões mais radicalizadas, ou então essas visões totalmente antagônicas, por que elas florescem tanto? Porque elas têm um nicho. As pessoas, por exemplo, teóricos da conspiração, né? Eles sempre existiram. O que acontece é que hoje eles se encontram na internet. E aí eles ganham tração nas teorias da conspiração. Teorias da conspiração muito malucas. Como é que você faz isso? Eu acho que passa, sim, por uma regulação das redes, porque os algoritmos, no geral, e a gente está falando de uma vida digital muito intensa de todo mundo, que toda a nossa vida passa pela vida digital, eles influenciam essa radicalização, eles influenciam a lógica de grupo. E essa lógica de grupo, por mais absurdo que a gente esteja falando aqui, que o seu programa chama Rio Bravo, não, chama Mar Bravo, né? E o cara vai dar um jeito de dizer que esse rio é o mar e etc. E ele vai encontrar pessoas que vão corroborar isso, né? Se essa lógica de grupo passar a ser um pouquinho mais regulada a partir de uma desradicalização dos algoritmos, da lógica dos algoritmos, que passa pela regulação, não estou defendendo essa ou aquela regulação, mas eu acho que precisa regular. Eu acho que você cria uma arena um pouquinho menos tóxica, um pouquinho menos contaminada, porque aí mais pessoas vão pegar e vão dizer que aquilo ali está escrito Rio Bravo mesmo, sabe? Porque dá para ver. Você tem experiências sociais que é aquela coisa, né? Uma pessoa mostra uma pasta vermelha e todo mundo diz que a pasta é verde e a pessoa começa a achar que a pasta é verde, né? E você regulando de tal forma de que a evidência tenha mais tração nesses algoritmos, que os fatos comprováveis tenham mais tração nesses algoritmos, as pessoas uma hora vão perceber que estão ficando malucas, né? E vão lembrar, vão perceber, não, sim, a pasta é realmente vermelha. Conrado, para a gente encerrar, como é que a educação midiática pode promover não apenas esse equilíbrio, mas essa ideia de que a regulação das mídias sociais não significa censura? Bom, eu acho que a educação midiática toda vez que a gente fala em resolver problemas brasileiros, a gente passa pela educação. Não é à toa, né? Só que é aquela coisa, é sempre um objetivo de longo prazo, né? O que é educação midiática, basicamente? É você dar ferramentas para que a pessoa possa saber, primeiro, o que é um editorial, que é a opinião do jornal, o que é um artigo assinado, o que é uma reportagem, que tem que ter equilíbrio, enfim, como é que funciona a mídia no geral, e também ferramentas para saber lidar com saber se uma informação é correta, como checar essa informação, né? A pessoa vai se letrando e ganhando ferramentas para lidar com esse mundo hiperconectado e hipercomunicacional que a gente tem. Isso acontece de uma maneira muito intensa em alguns países, já na Finlândia, por exemplo, e eu acho que precisaria estar no currículo das escolas, né? Porque sim, Fábio, às vezes tem pessoas que fazem faculdade e não tem esse letramento, né? Precisava estar na educação, acho que do básico, porque se a nossa vida é toda hiperconectada e é comunicacional, ela tem que estar ali. Só que esse é o longo prazo. Para fazer a conexão com regulação de mídia, o curto prazo, para mim, é a regulação de redes, para que os algoritmos sejam mais transparentes e para que a gente desradicalize os algoritmos, vou usar essa expressão, né? Para saber como a coisa funciona. É arena pública. Tudo bem que são empresas privadas, mas é arena pública. A vida se dá ali. Então, acho que essa regulação é necessária, que é o curto prazo. E médio prazo é uma coisa que a gente precisa ver. Nós vamos continuar querendo conviver com 5 grandes conglomerados dominando a comunicação mundial? Acho que tem uma questão de monopólio bem grave aí, né? Então, esse curto prazo, regulação, médio prazo, lidar com essa questão do monopólio e, sim, longo prazo, a educação midiática. Eu acho que com esses três rumos, assim,
Se a gente conseguir caminhar institucionalmente para que essas coisas se concretizem, com muito debate, prestando atenção para não violar liberdades de expressão, etc. Mas se essas 3 coisas, na minha opinião, fluírem, eu acho que a gente tem um futuro em relação à comunicação, a gente tem um futuro em relação ao desenvenenamento do debate público, e eu acho que a gente tem um futuro pro fortalecimento da imprensa, também, o refortalecimento da imprensa, como um mediador confiável. E aí tem o papel da imprensa de também ser transparente nos seus processos, também ser transparente nas suas escolhas e na maneira como se escolhe, na maneira como cobre e na maneira como se corrige e faz meia-culpa. Dando uma receita de futuro, pretensamente, eu acho que isso pode fazer com que o nosso futuro comunicacional melhore. Fácil? Eu acho dificílimo, né? Mas pelo menos eu acredito que se a gente olhar para isso e tentar caminhar em direção a isso, as coisas podem melhorar. O refortalecimento da imprensa é peça fundamental para o bom funcionamento das instituições no Brasil? Sem dúvida, o refortalecimento da imprensa, a democratização da imprensa, no sentido de que isso é importante porque hoje a gente tem mais atores, né? O Brasil é um lugar de mídia muito concentrada, sempre foi um lugar de mídia muito concentrado, mas novos atores, por causa da revolução digital, inclusive novos atores de jornalismo profissional surgiram. O Nexo, Agência Pública, Jota, novos, sabe? Não estão só os grandes veículos de comunicação. Então esse jornalismo profissional cresceu e ficou um pouco mais plural, né? Fortalecer esse jornalismo profissional, que não seja só o grande, jornalismo grande, médio e pequeno, de médias e grandes redações, é essencial. Eu acho que isso também colabora para esse ambiente, para que esse ambiente fique mais, para que esse ecossistema fique mais plural, fique mais vibrante. E cada um na sua pegada consiga trazer elementos legais para o debate público e elementos legais para a qualidade da informação, né? Que é o que a gente busca, porque institucionalmente é isso, né? A gente tem um papel, já fomos chamados de quarto poder, e eu acho que hoje não somos mais o quarto poder, porque enfim, esse poder foi diluído pelas redes, pela revolução digital, mas não precisamos nem querer ter a pretensão de ser esse quarto poder, mas a gente tem que ter a pretensão, sim, de voltar a ter uma relevância maior no debate público, mas a partir de um trabalho qualificado. A qualificação desse trabalho agora é um dos desafios. Conrado Corsaletti, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado, Fábio. Gostei muito de conversar. Chegamos ao fim de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.